Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde a todos, todas e todes. Sejam bem-vindos ao TV Sintese. Gramsci nos ensinou que conquistar corações e mentes é tão estratégico quanto conquistar fábricas e parlamentos. E que quem controla a cultura molda o mundo. Na concepção de Marx, a superestrutura, ou seja, o campo das ideias, das crenças, das instituições, não é neutra. Ela trabalha a favor da classe dominante. E muitas vezes, sem que a gente perceba, não somos nós que escolhemos. São as elites que escolhem por nós. Quantas vezes vimos o filho do pedreiro entrar na universidade e sair dela inimigo de suas origens? Quantas vezes o pobre aprendeu mais a negar do que a pertencer? Essa é a armadilha. Formar-se para fugir do povo em vez de formar-se para lutar com o povo. Por isso, a educação que liberta não pode se resumir a diplomas. Ela precisa reacender a memória, alimentar a solidariedade, despertar a rebeldia. Precisa formar sujeitos que entendam que transformar o mundo é uma tarefa coletiva, não currículo individual. E é exatamente sobre isso que falaremos na entrevista especial que encerra o programa de hoje. Recebemos Elvis Vitoriano da Silva, servidor público e militante, para apresentar a Escola Latino-Americana de História e Política, ELAP. Uma experiência formativa que, em vez de separar o saber do povo, finca raízes na luta popular. E você, fique com a gente, porque pensar também é um ato de resistência. No último dia 10 de abril, a porta da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro amanheceu ocupada por uma categoria que não se cala nem se cansa. Professoras e professores, efetivos e contratados, realizaram uma vigília para cobrar da gestão municipal o que é de direito. Entre os pontos centrais estavam a atualização do piso de 6,27%, ignorado até agora, e a adequação dos contratos temporários à nova Lei Municipal 1819, que garante direitos como 13º, férias e salário digno. E a vigília aqui em Socorro teve recepção da Guarda Municipal reforçada. Professora Adenilde, o que foi que aconteceu hoje aqui? Nós estamos aqui num ato, numa vigília, ainda não é greve, é uma vigília que daqui a pouco está acabando, e nós pedimos ao prefeito que se sensibilize e que efetue o que preconiza a Lei 738, que é a lei do piso salarial do magistério, né? Que a partir de 1º de janeiro nós temos direito a reajuste do piso na carreira. Bom, já na Câmara dos Vereadores, nós somos bem recepcionados pelos vereadores. Eles abriram um momento para que o Sintese se posicionasse. Eu fui escolhida para fazer essa representação e coloquei todos os problemas que nós estamos vencendo hoje. Solicitamos que eles nos apoiem, que não permita que nossos direitos sejam retirados, que o plano de carreira não seja extinto, porque existem hoje vários boatos que isso pode acontecer. Lá estava também presente o vice-prefeito Elmo Paixão e também foi designado o vereador Aldon para acompanhar as negociações. Após a reunião na Câmara, tivemos a conversa com o vice-prefeito marcou uma audiência com o vereador que vai nos acompanhar para o dia 16 de abril, às 8 horas da manhã, na Prefeitura, e nós deixamos bem claro que nós não aceitamos conversa dizendo que
que vai estudar. Nós queremos uma posição da prefeitura dizendo a partir de quando vai efetuar o piso do magistério, aliás, efetuar o reajuste do piso do magistério na carreira. Né? E aí, em nome disso, eu conclamo todos os professores efetivos e contratados que trabalham no período da tarde para estar presentes aqui nessa vigília que vai acontecer dia 16, às 8 horas da manhã, para que possa acompanhar do lado de fora essa audiência. Em um continente marcado por lutas e resistência, surgiu iniciativa que busca fortalecer a formação teórica e cultural dos militantes sociais. A Escola Latino-Americana de História e Política, ou simplesmente ELAP. Autônoma, autossustentável e sem fins lucrativos, a ELAP se dedica ao estudo do marxismo, das lutas revolucionárias, da história do movimento da classe trabalhadora e das experiências de governos populares, sempre com um olhar plural e comprometido com o pensamento de esquerda. Para nos aprofundarmos nessa proposta e entender como ela se materializa em Sergipe, conversamos com Elvis Vitoriano da Silva, servidor público federal e articulador da ELAP aqui em Sergipe. Boa tarde, Elvis. Seja muito bem-vindo ao TV Sintese. Muito feliz de ter você aqui com a gente. Obrigado. Elvis, para quem ainda não conhece, vamos explicar o que é a ELAP, como ela surgiu e qual o seu propósito, principalmente na formação histórica e política da classe trabalhadora latino-americana. Muito bem, a ELAP, ela surge em 2016, 2017, naquele período ali que o Brasil estava passando por uma grande convulsão social a partir do golpe, né, contra a presidenta Dilma, e os movimentos sociais se viram no momento de desarticulação e necessidade de enfrentamento àquela conjuntura. Dentro desse contexto, um grupo de militantes, em São Paulo inicialmente, mas também tem militantes de todo o Brasil, se deram conta de que era necessário criar uma escola, criar um centro de formação de quadros de militantes de esquerda, das mais variadas vertentes, né, das mais variadas esquerdas, mas que tivessem como ponto central o marxismo como um instrumento de leitura crítica da realidade e uma possibilidade de transformação. Então, digamos que dentro dessa diversidade que compõe a ELAP, esse seria talvez o eixo comum, certo? O uso do marxismo como ferramenta de leitura e transformação da realidade. E desde então, a ELAP, a Escola Latino-Americana de História e Política, ela vem desenvolvendo cursos em estados e tem também escolas, né, que são sucursais em alguns estados. Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio Grande do Norte e agora Sergipe. Bom, a gente sabe que toda escola, né, você botou aqui um pouquinho pra gente, toda escola tem aí seu chão, tem seu território, você contou um pouquinho aqui da história da ELAP, mas conta pra gente como é que a escola chega em Sergipe, quem traz essa construção pra cá e como é que ela está se organizando aqui em nosso estado? Digamos assim que a pessoa, né, o nome que traz a ELAP, a proposta da ELAP, que provoca a militância de esquerda aqui de Sergipe, é o Walter Pomar, né, que é uma liderança da articulação de esquerda ligada ao PT. Ele faz a proposta para os companheiros aqui do estado. Há um acolhimento dessa proposta, porque se entende que a esquerda sergipana ela é muito unida, né, e que, enfim, nos diversos espaços em que a gente se encontra, nas lutas, na elaboração de mobilizações, sempre era um ponto que era colocado. Olha, a gente precisa ter uma formação, a gente precisa aprofundar os temas mais teóricos, para que a gente consiga dialogar cada vez mais com a população, né, que tem passado por uma metabolização muito grande, né? O povo hoje é um povo trabalhador, apesar de ter um sofrimento igual ou maior, às vezes até do que o trabalhador da década de 90, 80, mas ele passa por mudanças, então é necessário que haja essa formação. Então o professor Walter Pomar, que é um dos coordenadores nacionais, traz essa proposta, os companheiros aqui das esquerdas sergipanas acolhem essa proposta. A professora Ana Lúcia, é o nome, né, uma das coordenadoras estaduais, a professora Carolina também, né, é uma coordenadora, o Tadeu é outro coordenador, eu estou como coordenador. Então, a partir desse conjunto de companheiros, a gente vem desenvolvendo atividades. A primeira ocorreu em fevereiro, né, que foi uma aula
da ELAP Nacional, né, que se chamou Como Domina a Classe Dominante, que teve até um público muito interessante, muito diversificado, pessoas que a gente não conhecia, jovens, acadêmicos, militantes. Em torno de 82 inscrições nós tivemos, e chamou muita atenção, né, porque eram pessoas novas, diferentes, que estavam participando. E a partir daí a gente começou a convidar outros professores para compor cursos, né? A gente está atualmente com um curso em andamento, que é sobre a cidade de Aracaju, um olhar crítico sobre a formação histórico, político e geográfica de Aracaju, que é a professora Alexandrina Conceição, né, quem está encabeçando esse curso, articulando um conjunto de 5 professores, que todo sábado realizam atividades que começou no dia 29 de março e vai até junho. A gente vai parar um pouquinho por conta dos feriados, mas é praticamente todos os sábados, são 10 aulas de 4 horas, um total de 40 horas, com certificação. E depois a gente tem ainda no mês de maio, agora no próximo mês, um curso realizado pelo professor Christian Góes, né, que é um curso voltado para comunicadores, para quem trabalha com texto, para quem produz textos para os trabalhadores, né, que precisa ter um olhar muito específico, uma vertente muito específica, diferente do jornalismo, né, do amplo jornalismo. Então ele vai estar oferecendo esse curso, é um curso um pouquinho menor, vão ser 3 sábados, para um público também menor, mas que também é muito necessário e muito importante. Como você disse, a ELAP ela é nacional, então conta pra gente quais cursos são mais ofertados pelo Brasil. Aqui você já falou que estamos tendo aí um curso que é de uma duração, um período até longo. Como é que a gente faz para se inscrever, né? Por exemplo, eu sou interessada. Agora você falou que vai ter o curso do Christian. Possivelmente devem ter outras atividades da ELAP aqui. Como é que eu faço para me inscrever, para conhecer mais? Posso ir a uma aula sem compromisso para ver como é que é a dinâmica? Como é que funciona? Conta pra gente. Tenho interesse, como posso participar? Então, por ter o caráter autossustentável e voltado para a classe trabalhadora, a gente sempre faz preços assim, bastante acessíveis, né? Por exemplo, esse curso de 40 horas custou R$10 para estudante e R$20 para trabalhadores. Pode ser parcelado. Né? A gente usa a plataforma Simpla, né, que é bastante difundida e facilita muito a inscrição, porque a pessoa vai lá na internet, coloca o endereço Simpla ou o linkzinho que a gente manda, geralmente distribui nos grupos de movimentos sociais, sindicatos, o pessoal faz a própria distribuição, né, solidária do link, e a partir disso a pessoa faz a inscrição, coloca os dados, escolhe a forma de pagamento, né, Pix, boleto, parcelado, e essa plataforma também facilita muito, né, porque você tem uma visibilidade nacional ou mundial, né, então qualquer pessoa pode ver. E quem quiser assistir uma aula, né, para poder ver como é que é o curso, pode ir também, não tem problema nenhum. Agora, a certificação, né, precisa ter pelo menos 70% do curso. Por hora aqui em Sergipe, onde é que estão acontecendo as aulas? Há um pensamento aí, dependendo de como se ampliar, pensar numa sede própria, um lugar da ELAP aqui no nosso estado? Sim, a gente realiza os cursos a partir de parceiros, né? Então a CUT tem sido esse primeiro e importantíssimo parceiro, né? Tem abrigado todos esses cursos até então, mas a gente também pode realizar o curso em outras localidades, em sede de outros sindicatos, de outras centrais, porque a ELAP ela é plural. Elvis, em tempos de avanço da extrema-direita, de negação da história, o que representa uma escola como a ELAP no cenário atual e que tipo de sujeito a ELAP busca formar, busca trazer para essa formação política e essa formação política? A ideia é a gente formar esse sujeito crítico, transformador, que independente do espaço onde atue, seja no seu trabalho, no seu sindicato, seja no seu bairro, seja no movimento social, seja no partido político, ele consiga absorver essa herança marxista para utilizar como instrumento de luta, né, de forma efetiva, e consiga atuar, seja na área do direito, seja na área do meio ambiente, seja na área da economia, de maneira a transformar essa realidade. Elvis, no início do nosso programa, no nosso editorial, a gente falou sobre o Gramsci. O Gramsci, ele acredita na formação de intelectuais orgânicos, né, de intelectuais que vão se formar para poder formar novos trabalhadores, né, numa formação que vai sendo passada, múltipla, não naquela maneira em que se fica com a sua informação, se trabalha para a elite, e a gente acaba esquecendo essa troca, acaba às vezes até esquecendo
os nossos lugares de origem. Então, essa é a ideia da ELAP, uma formação para continuar o movimento de esquerda vivo e circulando e com novo oxigênio, claro que é necessário novos militantes. Isso, eu acho que esse conceito do Gramsci de intelectual orgânico ele é muito interessante para fazer essa leitura do que é a ELAP, né? Porque a ELAP está formando o militante, o trabalhador que está envolvido nas causas da sua categoria ou nas causas da sua classe e que se volta para si próprio, né? Não de maneira egoísta, mas assim, se volta enquanto classe trabalhadora, enquanto coletividade e busca essa transformação da realidade social. Então, a ELAP ela busca formar esses intelectuais orgânicos que são formados não em academia, né, não nas universidades, que tem o seu papel, que tem a sua importância, mas forma, na atual estrutura de classe que a gente tem hoje, forma um determinado tipo de intelectual. O intelectual orgânico, né, ele é criado no bojo de um movimento. Então ele entende que aquele conhecimento dele é fundamental para modificar a realidade não só dele, né, para poder passar no concurso, para poder conseguir um emprego, para enfim, poder sobreviver, mas principalmente para transformar a realidade. Então acho que você foi muito feliz assim, trazer essa lembrança do Gramsci esse conceito do Gramsci para tentar traduzir exatamente qual é o objetivo da ELAP, porque Gramsci foi um intelectual marxista, né, usou os conceitos do marxismo e esse conceito ele é fundamental. É aquele indivíduo, né, que consegue traduzir os anseios da sua coletividade, da sua classe, transformar e retornar com aquele conhecimento que é forjado na luta para a sua própria categoria, que se difere muito, né, do intelectual acadêmico, do intelectual de mercado, que é muitas vezes até formado na universidade pública, com recursos públicos e, posteriormente, ele é pinçado pelo mercado para desenvolver alguma atividade, vai para fora do país, vai vender o seu conhecimento, mas que às vezes não retorna aquele conhecimento para a sua classe social. Então, vida longa a ELAP Sergipe e vida longa a classe trabalhadora. Muito obrigada. Ao longo da nossa conversa com o Elvis Vitoriano da Silva, percebemos que a ELAP não é apenas uma escola, é um território fértil, onde a consciência germina, onde a teoria reencontra a prática e onde o saber popular deixa de ser silenciado para virar uma fala organizada. No mundo que deseduca para domesticar, essa escola educa para libertar. Porque o que se aprende na ELAB não se guarda em apostilas, se carrega no corpo, se espalha nas ruas, se planta nos encontros e se colhe na consciência despertada, no gesto coletivo, na ação que transforma. Pois, como nos lembrou Paulo Freire, em palavras pouco citadas, mas profundamente vividas, o mundo não é, o mundo está sendo. E cabe a nós decidir o que ele será. TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite